Sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Presença e Conexões, que foi convidado para dar sua contribuição no Global Fórum Regional Oncologia Distrito Federal. E hoje, esse é um dos maiores eventos de saúde do Brasil. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Carolina Prado, psicóloga, mestre em Ciência da Saúde na área de Neurociência, e ela é coordenadora técnica da Frente Parlamentar de Prevenção à Depressão, ao Suicídio e à Valorização da Vida da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu gostaria que você se apresentasse aqui pra gente, falasse um pouquinho sobre quem você é e seu papel nessa frente parlamentar. Bom, eu sou há 20 anos eu trabalho na área de saúde, né? Já perpassei em várias áreas do Distrito Federal, desde o presídio até agora as políticas públicas em saúde junto com a Câmara Legislativa, né? E estar dentro desse evento aqui é um privilégio, né? Porque eu estou podendo não só aprender com as pessoas incríveis que estão no evento, mas também podendo contribuir com a psicologia nessa área oncológica que tanto precisa de cuidado e atenção. Carolina, a gente conversou aqui um pouquinho, né, antes do nosso programa, estava nos contando que essa frente parlamentar que você atua, ela é bem abrangente, né? A gente está aqui no fórum que está tratando sobre oncologia, né, como você falou agora, mas a frente ela atua, né, em outras áreas também. Eu queria que você contasse um pouquinho mais assim, sobre as áreas de atuação dessa frente parlamentar que você está atuando na Câmara Legislativa. Perfeito. Essa frente, ela vai abranger a saúde mental. Então é como se fosse uma frente transversal que vai perpassar por outras frentes de saúde, sempre primando pela valorização da vida. Então, a gente trabalha com a questão de prevenção ao suicídio, porque os índices são altos. Sim. E, às vezes, não são tão notificados como deveriam, então eles ficam subnotificados. Então, a gente está na busca de políticas públicas, principalmente para a área das forças, dos policiais, dos bombeiros, Sim. porque são locais, pessoas que estão subnotificadas dentro da questão do suicídio. Muitas das vezes, quando isso acontece no meio das forças, eles fazem isso de uma forma muito diferenciada, como se ficassem desleixados na sua profissão para não caracterizar como suicídio, mas é um problema de saúde mental. Uhum. E por isso, a Câmara Legislativa, junto com o deputado Eduardo Pedrosa, está extremamente preocupada com a saúde mesmo do profissional. Tá? A frente parlamentar também trabalha a questão da depressão. Uhum. Não só na questão dos funcionários, né, dos profissionais, principalmente das forças, mas também depois da pandemia isso aumentou demais. Sim. Porque a pandemia trouxe ela agiu como se fosse Gatilho, talvez. Sim, como se fosse guerra. Uhum. Então hoje a gente tem pesquisas, artigos, né, científicos publicados que dizem que a população viveu e está respondendo psicologicamente como se fosse uma guerra. Então, eles estão com TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, eles vivenciam síndrome de pânico, aumentou mais, a questão da ansiedade generalizada e a depressão. Então, a nossa frente começou, o embrião dela começou com as demandas de estudantes. Tá? Porque quando retornaram às escolas, eles não agem como os estudantes das nossas épocas. Uhum. Eles, frente à prova, eles têm crises muito mais graves do que só um medo. Então eles podem paralisar, eles podem chorar, eles podem realmente ter um ataque de pânico, mesmo sem ter o transtorno, e alguns outros estão desenvolvendo. E a gente está com muita gente com depressão. Então, os notificados e os subnotificados, que são aqueles que têm, mas não foram ainda para a rede pública de saúde para tentar fazer essa notificação, né? E por isso não tomam remédio, então estão à mercê aí da questão do suicídio ou outros problemas em geral. Então a frente, ela visa chamar a atenção do GDF para aumentar as políticas públicas nessa área de proteção, na área de saúde mental.
A gente está, inclusive, né, entrando no mês, né, amarelo, né, setembro amarelo, né, que nos próximos dias a gente já estará dentro do setembro amarelo, e é uma das grandes preocupações a saúde mental das pessoas. Como é que está hoje o sistema de saúde do Distrito Federal? Como é que ele tem feito esse atendimento? E como ele deve ficar com a implementação das propostas da frente? Então, a psicologia não é porta de entrada no sistema de saúde, né? Porque a porta de entrada, que é a atenção primária, ela vai acontecer no posto de saúde e não tem psicólogo no posto. Sim. Mas existem na rede primária os CAPs. Então, a gente vai encontrar psicólogos ali. Só que os CAPs, eles hoje não têm uma quantidade, digamos, suficiente de profissionais, né, das equipes, porque é uma equipe multiprofissional, não tem só psicólogo, tem psiquiatra, tem neurologista, tem que ter outros profissionais, e que aqui em Brasília, falando de Brasília, elas não estão necessariamente completas e não tem condição de atender toda a população. Então, o que a gente está observando? Que o que mais se encontra é a psicologia voluntária no terceiro setor. Inclusive para oncologia. As associações mesmo. Institutos. Isso. As clínicas escolas das universidades, das faculdades, que fazem esse serviço. Porque o psicólogo ainda é um profissional muito caro. E no GDF a gente não tem um quantitativo muito grande. Tá? Por mais que tenham psicólogos dentro dos hospitais, eles não são em grande número, tá? Então às vezes eles não conseguem dar conta de todos os pacientes, os internos, e os que a gente nem quer que chegue no hospital, porque a ideia da frente é saúde. Então é que eu tenha uma qualidade de vida para nem chegar a adentrar um nível mais complexo, segundo ou terciário, tudo bem? Então a ideia seria melhorar essa assistência primária. Então a gente busca parcerias com faculdades, a gente busca parcerias com outras entidades para tentar fornecer esse apoio psicológico para a população em geral. A gente está se focando muito no cuidando de quem cuida, porque é muito invisível os profissionais da saúde, os profissionais da saúde e também às vezes os acompanhantes das pessoas que têm algum problema. Seja mães ou pais de deficientes, sejam acompanhantes de pessoas oncológicas, pacientes oncológicos, ou de qualquer outra coisa. Então a gente tem um braço, né, dessa frente trabalhando cuidando de quem cuida, para visibilizar essa pessoa e poder dar o apoio. Tá? Então isso é uma das frentes aí do deputado, que nossa frente parlamentar está junto, fazendo todo esse apoio. Mas realmente no GDF a gente ainda está precisando de muito mais. Precisa sair só do voluntariado, precisa ter o profissional, o concurso, para a gente conseguir fornecer com mais garantia. Porque o voluntariado, ele pode fazer isso em determinado momento. Mas e o constante? O constante, né? A continuidade precisaria ser uma política de governo. Sim. Tá? E aproveitando esse gancho, né, você começou a falar sobre exatamente essa questão, né, dessa dificuldade, né, em relação principalmente ao quantitativo, né, de profissionais. E hoje nós estamos aqui nesse fórum de oncologia, né, que você falou que tem sido muito bom, você já deu um depoimento aqui pra gente, disse que está aprendendo bastante, podendo contribuir também. Eu queria te perguntar exatamente sobre essa questão, né, você está trabalhando, né, em uma das frentes do deputado Eduardo Pedrosa, ele tem uma outra que é específica, né, para enfrentamento ao câncer mesmo, né? E essas duas frentes, elas têm algum trabalho assim em conjunto, principalmente na sua área de atuação, né, que é a psicologia, porque a gente sabe que os pacientes, né, quando são diagnosticados, realmente o psicológico fica muito abalado, né? As pessoas realmente sofrem muito, ficam perdidas sem saber que caminho tomar. Então, tem algum outro trabalho sendo desenvolvido especificamente assim, em relação ao trabalho que a senhora desenvolve? Isso. Especificamente não, mas as frentes elas estão sempre interligadas. Então, quando surge uma demanda, todos os coordenadores acabam sendo convocados e a gente parte
para tentar vencer aquela demanda. Sim. Mas a ideia da gente estar presente aqui é justamente criar esse elo. Então, por que esse fórum é tão importante? Porque a gente vai estar querendo firmar esses elos. Foi dito aqui nesse fórum a importância da psicologia desde o diagnóstico, Sim. acompanhamento até a finalização da vida, caso seja esse o desfecho ou a cura. Né? Tem as duas opções. E durante todo as falas, né, mostram que em alguns locais já estão bem estruturados, mas em outros estão deixando muito a desejar. Então é aí que todas as frentes se unem para a gente conseguir realmente fazer a participação social, né? Esse controle social de falar, opa, vamos lá, legislação, vamos fazer lei, vamos fazer obrigação, vamos arranjar dinheiro, orçamento para o ano que vem, a gente conseguir fazer concurso. E assim, é assim que começa. Então, a ideia das frentes é trazer a população para dentro da política. Porque é dali que a gente vai ver a demanda. Não adianta vir de cima, ela tem que vir da base. E aqui, o fórum está misturado. A gente tem profissionais, a gente tem médicos, a gente tem psicólogos, fisioterapeutas, mas a gente também tem paciente. E ele tem que estar dentro de todas as decisões relacionadas a ele. Porque ele é uma parte muito importante. E se ele não adere ao tratamento, não há o melhor médico, não há o melhor tratamento que vai conseguir fazer a evolução desse paciente. Aí até com base nesse ponto, né, da participação da comunidade, né, essa é uma dúvida constante com relação a justamente esse tema de saúde mental e do suicídio, que normalmente, assim, durante muitos anos foi um tabu na comunicação de se falar, de se contabilizar também por conta dos possíveis gatilhos, né? Eu gostaria de saber um pouquinho, né, qual é a nova tendência para esse tipo de comunicação com relação a esse assunto, que ele é delicado, né? E que é necessário ter todo um cuidado na abordagem. Isso é muito delicado, porque quando se fala que quando a gente conta um possível suicídio, que pode abalar outras pessoas, formando exatamente um gatilho. Então, existe algumas pesquisas que dizem que quando em um local acontece um suicídio, até 9 pessoas podem estar influenciadas a partir daquele evento. Então, tem que fazer não só o cuidado da família dessa situação, mas de toda a rede, porque ele pode ser, às vezes, um encorajamento para alguém que não tinha ainda coragem. Então, por isso que é um assunto muito delicado, por isso que é um assunto que a gente não vê na televisão falando com muita clareza. Não que tem que ser um tabu, a gente tem que conversar sobre a prevenção, mas não a notificação de aconteceu um ali, aconteceu outro ali, porque isso pode gerar realmente um encorajamento negativo em algumas pessoas que já estão fragilizadas. O que a gente faz hoje é formar as redes de apoio. Então, casos que a gente identifique de ação suicida, a gente já vai buscar uma rede de apoio. Então, a gente vai procurar quem são os familiares ou quem são as pessoas que estão próximas a essa pessoa, no trabalho, seja na escola, tá? Ou, se tiver família, na família. Para ser uma rede que ninguém solta a mão de ninguém, para aquela pessoa não se sentir sozinha, para ela não ter. Porque ela vai ter altos e baixos, mas no momento que ela esteja no baixo, ela não tenha como uma alternativa a tentativa do suicídio. Então, a gente trabalha muito nisso. Então, não é não falar, mas é o jeito de falar. Então, a gente fala hoje de valorização da vida. Então, como eu sou professor universitário, meus grupos de alunos da psicologia, eles vão para escolas falar sobre valorização da vida. Eles não entram com o tema de prevenção ao suicídio, a palavra, porque não é adequado. Mas dentro da valorização da vida, acaba fazendo um aumento da autoestima, valorização da pessoa, mostrando outras alternativas que possam existir quando você acha que o seu problema não tem solução. E assim vai. E normalmente está muito atrelado à depressão. Então, identificação de casos que muito antes de virar ideação suicida. Porque aí a gente consegue promover a saúde e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Carolina, e assim, no início da nossa conversa você até citou essa questão da psicologia ser ainda, de certa forma, muito cara, né? Assim, para quando a pessoa chega, né,
buscar ajuda, né? Uhum. Na saúde pública ali, na atenção primária, não tem ali um psicólogo disponível. Mas a minha pergunta aqui agora é exatamente sobre isso, assim, sobre como que a integração, né, entre diferentes especialidades médicas, ela pode contribuir, né, para essa prevenção e também para um tratamento mais eficaz. Né? Olha, isso contribui muito, porque o psicológico, né, o emocional, ele afeta assim, intrinsecamente o indivíduo e o físico. Tanto é que vocês já devem ter ouvido falar que a pessoa somatizou e aí acabou desenvolvendo um câncer, a pessoa Sim. guardou demais e aí aparece um tumor. Sim. Acontece isso, porque o corpo fala. E a mente faz parte do corpo, não é uma coisa dissociada, é um pedaço. Então, trabalhar as emoções e a questão da inteligência emocional é muito importante. E aí eu vou parar porque eu não lembro da sua pergunta. Não, porque Desculpa. a pergunta foi exatamente sobre essa integração, Isso, né? só para eu pegar por que eu saí dela. E por que é importante, então, a integração? A integração ela é importante porque, por exemplo, um trabalho junto de um médico com um psicólogo, integral. O paciente ele vai responder melhor ao tratamento, vai melhorar a adesão então, ao tratamento, ele vai estar com um apoio psicológico, ele vai às vezes entender as fases do tratamento, entrar no luto. O luto não quer dizer a morte, mas vamos dizer que eu precise... está condenado meu braço, eu vou perder o meu braço. Então eu vou entrar no estágio de luto porque eu vou perder o meu braço. Sim. Então eu vou ter que vivenciar isso. Eu não vou engolir isso e pronto. Eu tenho que vivenciar, ficar triste, às vezes com raiva, porque as fases do luto são bem claras. E elas não são lineares, elas podem ir e voltar. Mas chegar até um momento que eu chego na resiliência, que não, tá bom, eu agora aceito. E a ressignificação. E a ressignificação. Né? A resiliência, né, vai ser uma questão física, é como se fosse a mola. Quando você aperta a mola, ela muda seu formato, mas quando você solta, ela volta para o mesmo lugar. Então a gente passa por situações ruins, mas a gente tem que voltar e dar a volta por cima e continuar. Tá? Então o psicólogo ajuda muito no tratamento médico. No tratamento odontológico também acontece, principalmente pacientes acometidos de câncer, a quimioterapia faz muitos estragos às vezes na região bucal. A parceria, né, de psicólogo com o cirurgião dentista pode diminuir custos agora para os hospitais, porque diminui custos em questão de anestesia, em procedimentos que podem ser feitos na região. Isso vale também para o médico. Então, assim, para o governo isso é bom, porque gasta menos insumos, né? Fica menos tempo internado, se for necessário, porque a pessoa começa a usar a sua emoção, o seu psicológico a favor do tratamento. Então pode até parecer um efeito placebo, mas isso ajuda no tratamento. Se eu acredito, se eu estou concordando, confiando, me sinto acolhido, eu tenho uma melhora na situação. Se eu me sinto desamparado, desassistido, despersonalizado, que quando você interna, tiram os seus esmaltes, tiram todos os brinquedos, de tudo que de você se reconhece como você. Põe um avental horroroso em você que é igual a de todo mundo. E nesse momento, você vê no paciente, às vezes, um princípio de tristeza que pode ir para uma depressão, uma ansiedade com os barulhinhos que tem no próprio hospital, um hospital público que você divide áreas, você fica, às vezes, não dormindo, então vai ter privação de sono e distúrbios emocionais porque você está ouvindo o barulhinho do outro. Tá? Às vezes, você ouvindo o seu, você dispara o seu. Eu já tive um paciente que desesperou e foi todo mundo lá, por quê? Porque ela ficou ouvindo pi, pi, pi. Aí ela desesperou, o negócio desesperou junto, né? E aí ela teve uma crise por conta do barulho. Então o gatilho foi o barulho que ela estava ouvindo. Então assim, ter o psicólogo próximo é muito importante. Seja o psicólogo hospitalar, seja o psicólogo da saúde, ou seja o psicólogo clínico que atende aquela pessoa de uma forma mais individual. Então é um serviço que precisa. Então o fisioterapeuta também precisa do psicólogo, porque um vai estar trabalhando as emoções, o outro vai estar trabalhando lá os movimentos que precisam ser feitos, e nisso você pode reduzir a ansiedade, uma respiração diferenciada. Então, assim, o trabalho multiprofissional é muito importante. E o SUS traz um princípio de integralidade, que vai trazer essa história de ver um ser humano integral, como um todo. Então, as profissões, elas não podem ser fragmentadas, elas têm que ser vistas como um todo, de um único indivíduo. Então, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o dentista, o enfermeiro, eles têm que conversar entre si
para entender aquele ser humano e a partir daquele ser humano fazer os encaminhamentos. Sim. Tá? Então essa é muito importante. Olha, doutora Carolina, é um grande prazer, né, recebê-la aqui, né, nesse fórum, e foram grandes as mensagens, né, e essa perspectiva desse trabalho com as frentes, né, tanto a frente parlamentar, que é voltada para esses, né, para essa questão da saúde, quanto para essa frente parlamentar para a saúde mental, também é extremamente fundamental aqui para o Distrito Federal, e a gente tem vivenciado e sabe, né, que essa situação vem ocorrendo de fato, é necessário ter o adequado tratamento. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? Eu sei que você ainda vai contribuir mais com o fórum, né, e desejar um bom fórum para você e um bom trabalho também aí frente a essa frente parlamentar. Muito obrigada. Carolina, te agradeço também muito, né, pela presença, pela contribuição aqui. Tenho certeza que esse programa, né, vai ajudar, né, as pessoas de alguma forma. E eu queria também pedir para você deixar uma mensagem, né, final aí para as pessoas que estiverem nos assistindo sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na frente, sobre a importância, né, das pessoas participarem. E se tiver alguma rede social da frente parlamentar, alguma forma que a pessoa possa acompanhar, né, o trabalho mais de perto, se ela quiser deixar também, pode ficar à vontade. Bom, eu agradeço a vocês, depois eu passo para você essas questões de rede social. Sim. Mas para todas essas pessoas que estão ouvindo, né, cuidem da sua saúde mental e sejam participativos na sociedade. Nós não podemos apenas ficar observando da TV, do jornal e reclamando ou lamentando o que está acontecendo. Nós temos que participar. Uma boa sociedade com qualidade de vida, segurança, saúde, educação é feita por todos. Maravilha, muito obrigada. Muito obrigada, doutora.